Por que é importante seguir as orientações divinas para o casamento? No estudo de hoje, nós vamos analisar como nós podemos ter uma vida de pureza, que é o desejo de Deus para nós. E agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Privilégio, chegando aí já quase pertinho do Natal, né? Estamos juntos de novo, que bênção! Que momento especial, é o momento de estarmos juntos em família, celebrando. E aí, você tem planos para estar junto com a sua família, vai dar aquela viajada, vai receber os pais na sua casa, aproveite, desfrute, presentinho dentro do orçamento, Olha, e como que você está acompanhando a nossa temporada aí de dezembro e janeiro? Vamos pensar em 2025 estarmos muito mais engajados com a nossa família, muito mais ligados no nosso núcleo familiar, dando atenção para os netos, dando atenção para os filhos. Vamos desfrutar a companhia dos filhos, vamos desfrutar a companhia do cônjuge. O que você me diz? Vamos colocar isso como objetivo para 2025? Vamos orar e interceder mais pela nossa família? Quero convidar você, a gente está nessa temporada da revista Esperança Entre Família, é só você ligar e pedir a sua revista e receber aí na sua casa e começar já 2025 meditando em família. Ligue agora 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. É o 129 82 44 44 49. 129 82 44 44 49. Peça a sua revista Esperança Entre Família e vamos conviver mais nesse ambiente maravilhoso que é a nossa família. A partir de segunda-feira eu vou trabalhar 2 temas, 2 dias, aí com o tema sobre como a gente pode tornar esse ambiente familiar, como a gente diz popularmente, um pedacinho do céu. Como a gente pode tornar esse ambiente um ambiente mais agradável. Tá bom? Vamos orar. Hoje eu vou concluir o tema da sexualidade que nós começamos a estudar ontem. Qual é a visão bíblica sobre a intimidade sexual no casamento? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós estamos juntos para meditar, para estudarmos a Tua Palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor tem propósitos para a nossa vida. E o Senhor se preocupa com cada detalhe. E te agradecemos porque recebemos revelação na Palavra de como o Senhor deseja o prazer para a intimidade sexual. Que o Senhor nos dê compreensão agora, que a gente viva isso dentro do nosso casamento e que a gente compartilhe esses princípios com os nossos filhos. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, eu quero lembrar um detalhe que eu creio que é importante. Quando a gente estuda o tema bíblico, seja qual for, que não está relacionado diretamente, por exemplo, ao tema de salvação, céu, que é a grande razão da nossa existência. Como, por exemplo, a gente pega uma revista que a gente tem aqui na Novo Tempo, que é Educação Financeira à Luz da Bíblia. Quais são os propósitos que Deus tem para as nossas finanças? Quando a gente pega esses temas diversos, ou a gente trabalha, por exemplo, relacionamento, saúde emocional, a gente às vezes tem a tendência de olhar para a Bíblia e dizer, a Bíblia é um manual para isso, é um manual para o enriquecimento, é um manual para como ter saúde. E aqui quando a gente trabalha, por exemplo, o assunto da intimidade sexual, o que a Bíblia diz sobre isso, a gente também tem a tendência de olhar e dizer, não, a Bíblia é um manual para esse assunto. Quero dizer para você que a Bíblia, a palavra de Deus, tem um único propósito, nos apresentar a salvação.
Esse é o propósito da Bíblia. Não importa qual seja o assunto. Nenhum assunto bíblico está desconectado deste propósito. E quando a gente está falando sobre os princípios bíblicos da intimidade, da sexualidade, o propósito de Deus com essa área é promover salvação para a gente. Porque quanto mais eu entendo esse assunto, quanto mais eu me rendo ao que Deus diz sobre isso, mais eu vou desfrutar da companhia do meu cônjuge e mais a imagem de Deus está sendo restaurada em mim. E o grande propósito, vou repetir a frase que eu já disse algumas vezes aqui, e o grande propósito da salvação, do plano de redenção, é devolver para a gente a imagem de Deus que se perdeu. Quando eu me afasto dos propósitos de Deus para qualquer área da vida, finanças, sexualidade, eu me afasto do plano de salvação que o Senhor tem. Você me entende? Então, em realidade, entender esse assunto da intimidade sexual é compreender ainda mais o plano que o Senhor tem para me salvar. Eu espero que isso fique claro, porque às vezes nós temos a tendência de usar esses temas bíblicos e sermos promotores desses assuntos, sabe? E não é esse o propósito. Se não terminar em salvação, virou somente um livro de dicas. E não é isso que é a Bíblia. A Bíblia é um livro de salvação. E isso acontece em todos os níveis. Vamos falar um pouquinho agora, vamos voltar um pouquinho ao tema da sexualidade que a gente começou ontem. A Bíblia nos orienta sobre o ideal de Deus para o ser humano e a sua sexualidade, tá? E qual é a visão bíblica? O casamento deve ser monogâmico, apenas um parceiro, heterossexual entre um homem e uma mulher, e vitalício, deve durar até que a morte o separe. Esse é o propósito de Deus. Essa é a visão bíblica, tá? Com o surgimento do pecado, a humanidade sempre procurou, com a finalidade de acalmar o vazio do coração, novos modismos e práticas sexuais. Então, o que a gente vê hoje não é novo. Eu citei ontem na introdução. Isso é milenar. O homem sempre procurou outras formas de preencher um vazio, acalmar um vazio que está dentro dele. Assim como uma verdadeira droga, o sexo ilícito não aplaca o grito da alma e promove progressivamente o afastamento da criatura do seu Criador. Então, quando eu estou fugindo do plano de Deus, quando a prática sexual está fora do plano de Deus, esse sexo ilícito me afasta do plano que o Senhor tem para a minha vida. E o grande propósito do Senhor é me salvar também com aquilo que Ele propôs para a intimidade de esposo e de esposa. Eu espero que isso fique claro aqui para você. E eu quero trabalhar um pouquinho, a gente vai mostrar como é a forma de eu me proteger com isso, tá? Mas eu quero destacar aqui, ó, a pornografia tem destruído famílias e indivíduos. Ela é uma prisão na qual o indivíduo prende a si mesmo e cria um harém, e a expressão usada aqui é de noivas imaginárias e ilusórias. É um aprisionamento. E, infelizmente, o acesso disso hoje se torna cada vez mais disponível em todos os níveis, para todas as idades. E é importante, eu citei isso ontem, né, que a gente converse sobre a visão bíblica correta com os nossos filhos e que hoje a gente vai destacar aqui equívocos que podem ser feitos. É importante que a gente oriente aos nossos filhos. E cientificamente hoje está muito claro que a pornografia se torna um vício e uma dependência, afetando claramente o indivíduo mentalmente. Essa prisão que o texto usa é destrutiva,
porque em vez de usar o sexo para fortalecer o relacionamento entre marido e mulher, a pessoa dedica tempo apenas para si. Adora o seu próprio ego e as suas paixões, ao mesmo tempo em que se desinteressa pelo outro. E quando se desinteressa pelo outro, se afasta do propósito que Deus coloca. Lembra que a gente começou no início da semana? Qual é a fonte de todo relacionamento? É o amor. E o que é o amor dentro da visão bíblica? Ele é o sacrifício, ele é a entrega. E a inspiração é aquilo que Jesus Cristo fez. Agora, quando o indivíduo busca subterfúgios para sua satisfação, centralizado nele mesmo, ele está se afastando do propósito que Deus deseja. Talvez eu estou falando nesse momento, e quando a gente fala algum assunto assim, quando a gente está ouvindo algum assunto, ele pode vir de encontro, né? Ele pode confrontar a uma realidade que talvez a gente esteja vivendo. E eu quero dizer para você agora, aqui, por favor, se você está ouvindo esse assunto e você precisa procurar ajuda, por favor, não deixe de procurar ajuda. Porque se você está passando por isso, se a pornografia faz parte do seu dia a dia, você está passando por um processo de adoecimento. E o seu adoecimento é o adoecimento da sua família, é o adoecimento do seu cônjuge. Entende? Então, é hora de procurar ajuda. É hora de dizer assim, eu preciso que o Senhor me liberte disso. Se você se encontra no fundo desse poço, por mais embaraçoso que possa parecer, você precisa procurar ajuda imediatamente. Não fazer nada é pior. Por mais embaraçoso que seja, a confrontação nos traz libertação. Não esqueça disso. Por mais que possa ser constrangedor, assumir e procurar ajuda vai te libertar. Esse é o primeiro passo. Sabe? Quando a gente vai para as histórias bíblicas e vê as estratégias que o Senhor usou para libertar, o Senhor queria que esses indivíduos se confrontassem com o erro que eles tinham, com a vida que eles tinham, com o aprisionamento que eles tinham, porque só há cura se houver confrontação. Se você precisa dessa confrontação, faça. Agora eu quero explorar a visão bíblica de proteção, tá? De proteção. O que eu faço para que eu seja protegido dessas artimanhas, desses mecanismos que são usados hoje? Porque nós acreditamos aqui, nós estamos no meio da luta entre o bem e o mal. E o Senhor quer nos salvar e o inimigo quer nos destruir. Quando estamos falando do assunto da sexualidade, estamos falando de salvação ou estamos falando de perdição, se a gente está fora do plano de Deus. O texto de Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. O contexto é o Sermão do Monte. O Senhor dá uma dimensão espiritual para a vida. Havia a prática externa, mas a dimensão é espiritual. Brota dentro do coração. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. O Senhor está dando aqui essa dimensão espiritual para o 7º mandamento, que é não adulterarás. Então, o que o Senhor está querendo me dizer? O Senhor está querendo dizer para mim e para você que nós precisamos santificar os nossos olhos. Nós precisamos santificar o nosso olhar. O nosso olhar é para o nosso cônjuge. Não esqueça disso. O seu olhar é para o seu cônjuge. O seu olhar é para a sua esposa. O seu olhar é para o seu esposo. Salmo 101, verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Esse é o propósito que Deus quer. E aí, como eu me protejo? Eu preciso santificar. Você sabe que Deus nos criou, o nosso corpo é santo, todas as partes do nosso corpo são santas e elas são usadas para abençoar os outros. Não existe nada no nosso corpo
que não deve ser para nos abençoar e abençoar os outros. E aqui, neste caso, os meus olhos devem ser usados para a bênção da minha vida e bênção daqueles que vivem ao meu redor. Todas as partes do meu corpo são usadas para serem uma bênção. Agora eu quero ir para o texto de 1 Coríntios. A gente vai no capítulo 7, depois a gente vai voltar para o capítulo 6. Paulo, escrevendo aos crentes na cidade de Corinto, está evidente que eles tinham uma influência clara, e aqui essa influência está ligada à separação daquilo que o corpo faz, não afeta o espírito, a alma. E havia, você vai ver no capítulo 6, prática sexual ilícita. Paulo já havia alertado-os a respeito desse assunto. No capítulo 7, ele vai se referir ao que eles falaram sobre o que Paulo falou. E ele vai dar conselhos. Como é que você vai viver? Como é que você pode realmente se proteger? Vamos lá, leia comigo. Então, haviam erros que estavam afetando a igreja cristã, práticas do povo, que fazia parte da cultura romana, influência grega aqui. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ele está falando da intimidade ilícita e ele vai dar a referência do que deve ser feito corretamente, porque ele falou no capítulo 6 sobre isso, da intimidade ilícita. Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então ele está dizendo, não pode haver um partilhar, não pode haver fora do casamento a intimidade, não pode haver uma busca por satisfação sexual fora do casamento. Não pode haver uma busca por satisfação sexual virtual. Fica claro isso para você? O esposo deve ter a sua esposa e a sua esposa o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, a intimidade. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Eles devem desfrutar da intimidade. Nós citamos ontem, eles devem buscar. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Por que Paulo está dizendo isso? Porque os dois se unem e são um só corpo e uma só carne. Ele não está falando de o poder controlador, não é isso. Ele está dizendo assim, ó, desfrutem um ao outro. Desfrutem. Busquem se conhecer um ao outro. A intimidade tem que ser prazerosa. É isso que ele está dizendo. Tenham esse compromisso de estar um ligado ao outro. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então Paulo está falando de problemas que existiam naquela comunidade cristã na cidade de Corinto. Uma comunidade que estava sendo influenciada por um mundo pagão, de práticas sexuais ilícitas, fora do casamento. E aí Paulo está dizendo assim, não é isso que Deus deseja. Que você tenha o seu marido, que você tenha a sua esposa. É isso que ele está dizendo. E que vocês desfrutem um ao outro. Se vocês não terão intimidade, que isso seja... Paulo está dizendo do comprometimento. O comprometimento se dá em todas as áreas da vida, entende? Se eu estudasse aqui com você a área financeira, eu já estudei educação financeira à luz da Bíblia, há um comprometimento nas finanças. O que Paulo está dizendo aqui, há um comprometimento, um acordo na intimidade. Isso tem que ser feito de forma respeitosa, carinhosa. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a forma
em que vocês estarão protegidos. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, o outro de outro. Paulo está falando do celibato, que é um dom. Nem todos têm esse dom. Para aqueles que não têm esse dom, que desfrutem da intimidade. E os solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo, do celibato. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Paulo não está dizendo aqui, queridos, de que se você não tem controle sobre seus desejos, case. Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que a intimidade vai ser uma proteção contra os desafios que você enfrenta nessa realidade social que eles enfrentavam. Deixa eu dizer para você uma coisa. O Senhor deu o casamento para ser uma bênção. O Senhor deu o casamento para desfrutar da felicidade, do prazer. O Senhor deu o casamento para a procriação. E o Senhor deu o casamento, e eu estou falando da intimidade agora, também para ser uma proteção. O Senhor quer nos proteger, porque o Senhor sabe das necessidades emocionais, de companheirismo, das necessidades físicas que se completam. Por isso que ele está dizendo aqui, se casem, mas não como agora sim você não controla o seu desejo. Não, não é isso. Não é isso. Porque nós teremos verdadeiro prazer na nossa intimidade sexual quando nós tivermos controle sobre os nossos desejos. Aí nós encontraremos o verdadeiro prazer. E se eu estou falando para você que não tem controle sobre os seus desejos, a ação do Espírito Santo vai agir sobre você e vai te ajudar. Aquele que é nascido do Espírito, esse tem controle sobre os seus desejos. É o que o Senhor apresenta, o que Paulo apresenta na carta aos Gálatas. É a concupiscência da carne, os desejos da carne e o ser controlado pelo Espírito. E ele está dizendo, essa é uma proteção que vocês terão. A pornografia pode afetar a capacidade do indivíduo de se conectar espiritualmente, prejudicando a busca por relacionamentos íntimos e significativos, tanto com o parceiro quanto com Deus ou com a comunidade espiritual. Quando eu não tenho controle sobre os meus desejos, aqueles que vivem ao meu redor serão prejudicados. Agora nós vamos voltar para o capítulo 6, para a gente terminar. Olha que interessante. Agora, fizemos o processo de inversão aqui, porque você vai entender por que Paulo está dizendo, o que é o corpo, e por que ele está dizendo que é na união de esposo e esposa que haverá proteção. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tantos estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Lembra o contexto? É a relação sexual ilícita. E o Senhor para o corpo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não, diz o verso 15. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Verso seguinte, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, e a imoralidade aqui é a prática sexual ilícita, peca contra o próprio corpo.
Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, templo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Queridos, a gente viu ao longo da semana que o texto bíblico deixa claro, a carta de Paulo aos cristãos na cidade de Éfeso, que o corpo do homem pertence à mulher e da mulher pertence ao homem. O corpo deles, por isso que eles se unem. Eles se unem. E eles são o templo de Deus quando eles estão unidos. E eles adoram a Deus com o seu corpo. E essa adoração se dá na intimidade. Tudo o que Deus criou, todas as partes do nosso corpo, é para ser santo. Eu sou um santuário de Deus. Por isso, quando você se une à sua esposa, quando você se une ao seu esposo na intimidade, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Por isso que a intimidade está apresentada, está sendo colocada por Deus para um casal, um homem e uma mulher que tem um compromisso de uma vida inteira. O que está fora disso, diz o texto, está fora do plano de Deus. Você deseja que a sua intimidade com a sua esposa seja para glorificar a Deus? Se eu estou falando para você que tem buscado fora do seu casamento, eu faço um apelo para o seu coração. Se você tem buscado satisfação fora do seu casamento, se arrependa, volte para o Senhor, porque não é esse o plano que Deus tem para a sua vida. O Senhor deseja te perdoar. O Senhor deseja reverter esse quadro. Acredite nisso e desfrute a sua intimidade com a sua esposa. Eu quero orar por isso. Pai do céu, obrigado pelas orientações da Tua palavra. Obrigado mais uma vez porque o Senhor nos dá o caminho que devemos seguir, que a gente aceite esse caminho e que a gente tenha discernimento pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Quero te convidar, no sábado, as igrejas adventistas estarão abertas e você é o nosso convidado especial. Entra no site encontreumaigreja.com.br, você será bem-vindo. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa. Bom final de semana. Um abraço. Tchau.